Pessoal, muito importante para o Enem e principalmente para os vestibulares é que vocês entendam o pensamento político dos contratualistas. Quando o Estado surgiu também a necessidade de justificar, de legitimar o Estado. Então, um grupo de filósofos que ficaram conhecidos como contratualistas, partindo de uma mesma metodologia, só que de diferentes maneiras, cada um à sua maneira, tentou justificar, tentou legitimar a existência do Estado. Foram eles, Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Esses caras diziam que antes mesmo do indivíduo viver em sociedade, ele vivia em estado de natureza. O Hobbes dizia que em estado de natureza, o homem vivia em guerra. O homem era o lobo do próprio homem e que eles estavam se matando e que não tinha condição nenhuma de se ter uma vida normal dentro do estado de natureza, porque os homens viviam o tempo todo se matando. Já o John Locke vai dizer, não, Hobbes, não é desse jeito não. Existia a violência, mas não é também esse estado de guerra que tu está dizendo não. Existia até uma relativa paz. O que não existia era segurança jurídica. Pairava aí entre os indivíduos uma total insegurança jurídica, porque não havia um juiz imparcial para julgar os conflitos desses indivíduos aqui em estado de natureza. E o Rousseau dizia que em estado de natureza o homem era um bom selvagem. Ele não vivia em estado de guerra e nem vivia, né, nessa insegurança jurídica que o Locke fala para a gente. Ele era um bom selvagem. Só que com o surgimento da sociedade, esse bom selvagem é corrompido e ele passa a viver oprimido. Então, partindo desse pressuposto aqui de os homens viviam em guerra, os homens não tinham segurança jurídica e os homens viviam oprimidos depois da construção da sociedade, porque esse bom selvagem ficou corrompido, houve a necessidade de fazer um pacto social, que é um contrato social. Para sair do estado de guerra, os homens tinham que fazer um contrato social para que o Estado surgisse e acabasse com esse estado de guerra, para que o Estado colocasse ordem dentro das relações, para que os homens não pudessem se matar. O Locke vai dizer, olha, para que haja segurança jurídica, os indivíduos têm que fazer um contrato social para que o Estado surja e esse Estado possa julgar os conflitos existentes entre esses homens com imparcialidade e com isso ser justo, haver justiça nas relações sociais. E o Rousseau vai dizer que para o homem não voltar a esse estágio de novo de bom selvagem, porque ele diz que não havia como voltar para esse estágio, mas pelo menos para amenizar a situação desse homem que vivia oprimido, desse homem que, ao ser corrompido, só teve muito a perder com a criação da sociedade. Para que ele não vivesse mais nessa opressão, eles tinham que fazer um contrato social para que o Estado pudesse aí regular as relações e pudesse fazer com que ele saísse desse estado de opressão. Então, pessoal, a gente pode perceber que todos eles partem de uma situação hipotética, que é o estado de natureza. Eles dizem que antes do homem viver em sociedade, cada um vivia de um jeito, cada um diz que o homem vivia de um jeito, e a partir dessa hipótese, eles dizem que há a necessidade de criação de um contrato social para que surja o Estado e o Estado acabe com esse modo que eles vivem em estado de natureza. Por eles dizerem que havia necessidade da criação desse contrato social para o surgimento do Estado, é que eles vão ser conhecidos como contratualistas. Entendido isso, agora é hora de você se inscrever no nosso canal para que você acompanhe mais dicas que vão te ajudar tanto no Enem quanto nos vestibulares. Um grande abraço e até a próxima!